pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Coração das Trevas, do autor Joseph Conrad. Esse livro, ele está naquele meu desafio de 12 livros para 2018, então o livro de janeiro é O Coração das Trevas. O Joseph Conrad, ele é um escritor inglês, mas ele tem origem polonesa. E suas narrativas chamam a atenção por conta de dois elementos. O primeiro é pela vida aventureira dos personagens, até mesmo porque o próprio Joseph Conrad, ele foi marinheiro, e eu achei isso incrível, porque alguns outros livros dele, ou todos os outros livros dele, eu não sei exatamente, eles entram para uma lista de um subgênero dentro da literatura que é classificado como literatura de mar ou literatura marítima, enfim, que é um gênero assim que eu gosto muito. Não digamos que é um gênero, mas são aqueles tipos de livro que tem como plano de fundo o mar, e eu gosto muito. E o segundo elemento é a questão psicológica. Os personagens do Conrad, ele mergulha assim muito, gente, na questão psíquica dos seus personagens. Então eles têm assim uma personalidade bem forte e são muitas vezes bem complexos. O próprio Ítalo Calvino, ele não consegue classificar as obras do Conrad. Ele não sabe se ele coloca os livros do Conrad na prateleira, na parte de aventura, na parte de romance, enfim, ele nunca conseguiu fazer essa classificação. E nas obras de Otto Maria Carpo, o Otto comenta ele elogia, na verdade, o Joseph Conrad porque, enfim, gente, ele se tornou um grande escritor inglês, mas a língua inglesa não é a língua dele, né? Ele tem origem polonesa e ele acabou aprendendo o inglês e, enfim, se tornou um dos maiores, né, escritores, os mais importantes escritores ingleses. E segundo, né, algumas pesquisas que eu fiz, ele tinha mais sotaque do que a própria rainha da Inglaterra. Então isso é muito incrível. Ele dominava também o francês. E ele dominava o francês porque ele foi marinheiro da Marinha Mercante Francesa em Marsella. No ano de 1894 é quando Conrad encerra sua carreira de marinheiro, e a partir dali que ele se dedica à literatura. Coração das Trevas, ele foi publicado no ano de 1902, ele é considerado uma grande obra dentro da literatura inglesa. A narrativa desse livro, gente, é incrível, porque você tem um narrador em primeira pessoa que narra um segundo narrador, que a gente chama de narrador intermediário, que é o que nos conta a história. Então, assim, é incrível. Esse narrador intermediário, ele se Charles Marlowe, e o narrador da história, eu acredito que ele seja um dos marinheiros, porque o Marlowe, ele está no navio contando a história para outros marinheiros. Então, algum desses marinheiros está narrando a história através desse narrador intermediário, ok? Não sei se deu para vocês entenderem. E o Charles Marlowe, ele é um inglês que ele obteve trabalho através de uma companhia de comércio belga, como capitão de um barco a vapor no rio Africano. E qual é o objetivo desse trabalho do Marlowe? O Marlowe, ele foi contratado para transportar marfim, mas com que tarefa, né? Com a tarefa de devolver a Kurtz, que é um personagem, ele é um comerciante de marfim, de devolver a ele a civilização. Esse capitão Kurtz, ele vivia já há anos entre os negros. O livro, gente, ele é claramente uma crítica à exploração colonialista. De um lado você tem um mundo civilizado, do outro um mundo selvagem, sendo escravizado, sendo destruído por interesses comerciais que, assim, gente, eles passavam por cima de qualquer coisa. Os interesses comerciais, eles estavam acima da ética, acima do caráter, acima do respeito, acima de tudo. A parte mais triste do livro, né, as partes mais tristes, é a parte em que o Marlowe se depara com os negros sendo escravizados, acorrentados, com um trabalho forçado, assim, nada humano, nas ferrovias. Então, digamos que o Marlowe, ele faz um resumo do tráfico de negros
por mais de 3 séculos aqui no Coração das Trevas. E aí você vai entender o que é o Coração das Trevas, e a palavra Coração das Trevas aparece em várias páginas do livro no decorrer da narrativa. E você, leitor, fica extremamente chocado com a violência do colonialismo europeu. Tem uma parte aqui que eu quero ler para vocês, que é quando o Marlon fala sobre a fome, porque ele se depara com pessoas que estão passando muita fome. E aí ele fala o seguinte: seria superstição, aversão, paciência, medo ou algum tipo de honra primitiva? Nenhum medo consegue se sobrepor à fome, nenhuma paciência pode saciá-la, a aversão simplesmente não existe onde há fome. E quando há superstição, crenças e o que vocês podem chamar de princípios, eles valem menos que palhiço ao vento. É realmente mais fácil enfrentar a penúria, a desonra e a perdição da própria alma que esse tipo de fome prolongada. Porque tinha selvagens aqui que praticavam canibalismo. Mas assim, é o que ele fala, você vai sentir medo, você vai sentir aversão a essas pessoas, é o que eles conhecem, né? Eles passam fome. Então assim, quando uma pessoa está passando fome, não existe honra, não existe absolutamente nada, porque eles desconhecem isso, eles têm fome. E é muito chocante, tem boas páginas aqui falando sobre essa questão e é bem chocante. E o final, gente, desse livro é simplesmente incrível, porque assim, tem aquele momento que o Marlon fica de frente pro Kurtz, certo? Ele fica de frente para ele e ali você, leitor, você passa o livro todo esperando por esse momento, né? E aí nesse momento acontece lá uma situação X que acaba levando o Marlon a ficar de frente com a noiva do Kurtz, que também, gente, é um outro baque que você leva. Tanto que é uma das cenas bem conhecidas, bem famosas dentro da literatura. Então, assim, foi um livro que eu simplesmente amei. Eu amei a narrativa do Joseph Conrad. Não vou dizer para vocês que é um livro fácil, não é um livro fácil, você tem que ler com muita atenção. É um livro, aquele tipo de livro que você, não é assim, você senta e lê o livro inteiro. Isso não aconteceu comigo, até mesmo porque ele fala, o tema já é um tema complicado e a linguagem também é um pouquinho complicada, então você tem que ler aos poucos, com muita paciência, mas assim, gente, eu aproveitei muito dessa leitura e pretendo ler ainda esse ano outros livros do autor. Uma coisa interessante porque esse livro ele teve uma adaptação cinematográfica, mas assim, ele foi apenas baseado no livro, inspirado. O filme se chama Apocalipse Now, eu acho que ele é da década de 70. Só que o filme ele não aborda a questão do tráfico negreiro, aqui ele não fala sobre a questão da exploração colonial. Aqui o livro ele se passa na Guerra do Vietnã. E o Sr. Kurtz, no filme, ele é um coronel americano que se refugia na selva. Então você tem ali a Guerra do Vietnã, né, e o Sr. Kurtz ali, que é um coronel americano que acabou se perdendo ali na selva. Se perdendo não, se refugiando mesmo ali na selva por N motivos. Então também é um filme muito bom, muito interessante. É um filme do Coppola, então vale super a pena. Eu assisti e gostei muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas impressões de leitura da obra. Essa edição que eu tenho aqui é daqueles clássicos da Abril. Acho que vocês até encontram essa edição para ser vendida em sebos, tá? Aqui tem uma foto do Joseph Conrad, muito legal. Mas eu vou deixar aqui no box de descrição o link de compra da Amazon das edições, né, que eu encontrar do Coração das Trevas, vou deixar linkado aqui pra vocês, e vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchau!